Olá pessoal, segundo ano, vou gravar para vocês aqui rapidinho, vocês que não estão podendo estar na escola, sobre propriedades coligativas, certo? Eu vou gravar rapidamente aqui, tá na página 83 do livro, certo? Então vocês poderão analisar no livro aí, página 83. Aí eu vou passar aqui rapidinho. Bom, propriedades coligativas, o que são? São aquelas propriedades das substâncias puras que são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil. Vamos lá, tomar por exemplo a água. A gente tem uma água como, vamos considerar a água uma substância pura, que ela tem propriedades coligativas, ou seja, ela é modificada, o comportamento da água é modificado quando se adiciona a ela, a água, um soluto não volátil. Esse soluto não volátil, o que significa um soluto não volátil? Um soluto que não evapora, certo? Então o sal, por exemplo, é um soluto que não evapora. Então a gente considera o sal um soluto não volátil. Então você tem uma água. Quando você adiciona um soluto não volátil à água, muda o seu comportamento. Você tem uma água que tem uma temperatura de ebulição de uma forma, temperatura de fusão de outra. Quando você se adicionar um soluto não volátil à água, ela vai mudar seu comportamento, vai mudar seu ponto de ebulição e também seu ponto de fusão. Eu vou explicar rapidamente aqui e vocês vão entender. As principais que nós temos é abaixamento da pressão de vapor, é possível abaixar a pressão de vapor, abaixamento da temperatura de fusão, elevação da temperatura de ebulição e variação de pressão por osmose. Vamos lembrar um pouquinho. Temperatura de fusão é aquela temperatura em que a água passa do estado líquido para o estado sólido a 0 grau ou do sólido para o líquido a 0 grau, certo? Temperatura de ebulição é quando a água passa do estado líquido para o vapor a 100 graus. Isso tudo a nível do mar, certo? Vamos lá. O que é pressão por vapor? De vapor. É a pressão exercida pelo vapor de um líquido quando as fases estão em equilíbrio. É o seguinte, aqui você tem uma panela, né? Cheia de água. Panela aberta. Pressão de vapor é a pressão que faz de baixo para cima das moléculas. As moléculas fazem a pressão de baixo para cima a fim de passar do estado líquido para o estado de vapor. Então, essa é a pressão de baixo para cima das moléculas para passarem para o estado de vapor. Certo? Isso é uma característica da molécula chamada pressão de vapor. É a pressão de baixo para cima, não de cima para baixo. Existe uma pressão de cima para baixo, sim, pressão atmosférica. Só que as moléculas também, de líquido, elas fazem uma pressão de baixo para cima para passar para o estado de vapor. Por isso que você deixar um copo com água ali em cima da mesa, ele vai passar um tempo, existe a pressão de vapor de baixo para cima das moléculas para evaporar aquela água. Vai demorar muito tempo, mas ela vai evaporar um dia, certo? Até concluir todo o processo. Como é que abaixa essa pressão de vapor? Quando você adiciona um soluto não volátil ao solvente puro, no caso é a água, né? Sem alterar essa temperatura, notaremos que haverá um abaixamento da pressão de vapor do solvente, ou seja, a água está evaporando, existe ali. Se ela tiver um soluto não volátil ali, misturado, no caso do sal, vamos usar exemplo do sal, vai dificultar das moléculas passarem do estado de líquido para o estado de vapor. Vai ficar emaranhado ali, vai ser dificultoso essa passagem, então vai diminuir essa pressão. Um líquido misturado é menos pressão de baixo para cima do que um líquido puro, certo? Então, lá. Aí, ó, como eu falei, quando você adiciona água, açúcar, a pressão de vapor da água diminui, porque as moléculas do açúcar, do sal, dificultam essa evaporação, entendeu? Abaixamento da pressão de vapor. Continuando aqui. Então, quanto maior a quantidade de soluto presente ali, se digamos, você tem 1 litro de água, tem uma pressão de vapor de baixo para cima. Se você coloca 2 colheres de sal ali, mistura, a pressão diminui um pouco, né? Mas se você coloca 4, 5 moléculas de sal, colheres de sal, a pressão diminui mais ainda. Então, quanto mais soluto você coloca, mais você abaixa essa pressão de baixo para cima das moléculas. Aqui tem um exemplo, ó. Exemplo de 3 líquidos. Aqui, ó, essa parte de cima da reta aqui indica a pressão de vapor. Quanto mais lá em cima, mais alta é a pressão de vapor. Quanto mais aqui embaixo, né, mais baixa é a pressão de vapor. E aqui do lado nós temos
temperatura. Quanto mais próximo aqui do início da reta, maior a temperatura. Então esse líquido, o vermelho aqui, ó, é um líquido puro. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Pronto, o vermelho é um líquido puro. O que aconteceu com ele? Olha a pressão de vapor dele. A pressão de vapor aqui, ó, lá em cima, tá vendo? Lá em cima mesmo. E a temperatura que ele atingiu para isso, a temperatura até baixa, tá vendo? A temperatura aqui, ele já está na sua pressão de vapor, já está evaporando aqui, ó. Já esse soluto, esse aqui tem tem soluto, né? É um líquido com soluto, com, digamos, menos soluto. Você já vê aqui, ó, a pressão de vapor dele, que já vai mais longe, tá vendo? Já diminui mais a pressão de vapor dele. E o terceiro líquido, esse líquido aqui da solução 2, desculpa, a pressão de vapor dele é menor, porque tem mais soluto, certo? Precisa de mais temperatura, digamos, para ele evaporar. Vamos lá. Aí aqui eu vou passar a atividade para vocês, certo? Essa atividade é uma das atividades sobre essa questão aí. Aí temos a outra aqui. Pronto. Vamos falar aqui sobre como eleva a temperatura de ebulição. Como elevar a temperatura de ebulição. Aí, relembrando que a temperatura de ebulição é o processo de transformação de substância do estado líquido para o gasoso, que eu falei na instante para vocês, mediante o aumento da temperatura, certo? Aqui nós temos, ó, como é que você consegue elevar essa temperatura de ebulição. Digamos que a temperatura de ebulição da água são 100 graus, né? Você pode aumentar essa temperatura de ebulição, ou seja, fazer com que a água só entre em ebulição acima de 100 graus se você adicionar um soluto não volátil a ela. Por exemplo, a água está... É só você lembrar, você está fazendo café, a água está no fogo ali, já está borbulhando. Se você coloca o pó de café, ela para de borbulhar, ou seja, diminui sua pressão, diminui a sua temperatura de ebulição. Ela continua com 100 graus ali, mas 100 graus não é mais suficiente para ela entrar em ebulição. Então ela vai ganhar mais calor com o fogo ligado. Quando ela atingir 103, 104, 105 graus, ela começa a borbulhar de novo, ou seja, está fervendo de novo. Entrou em ebulição, aumentou a temperatura de ebulição. Era de 100 graus, só água pura. Com 100 graus já ela entrava em ebulição, mas você adicionou um soluto não volátil, no caso o pó de café, aumentou essa temperatura de ebulição. Ela precisa de mais calor para entrar em ebulição. Então ela subiu para 105 graus, só exemplo, e entrou em ebulição aí. Então é possível elevar a temperatura de ebulição de um líquido adicionando soluto não volátil a ele. Aqui nós temos exemplos, ó. Água pura, 100 graus, está evaporando. Água com soluto, 100 graus, ela ainda não está evaporando, aquece mais ainda, acima de 100 graus ela começa a evaporar, certo? Água com soluto. Já a temperatura, já temos outro aqui, ó. Abaixamento da temperatura de fusão. A água entra em fusão a 0 graus, certo? Passa do estado líquido para o sólido. É possível abaixar? É possível abaixar essa temperatura de fusão adicionando soluto não volátil, aquele soluto que não evapora. Quando você adiciona o soluto não volátil, quando a água chegar a 0 grau, as moléculas de soluto vão impedir da água, das moléculas da água se juntarem com maior facilidade. Elas vão continuar líquidas ali, as moléculas líquidas, não vão se juntar para ficar sólida, porque o soluto vai atrapalhar ali. Se diminuir mais a temperatura, tirar mais calor ali, aí sim ela vai conseguir. Então, a menos de 0 grau. Então, um líquido puro a 0 grau, água pura a 0 grau, ela congela. A água com soluto a 0 grau continua líquida, então ela vai conseguir só congelar a menos de 3, menos de 4, menos de 5 graus, a depender da quantidade de soluto presente ali. Isso porque as moléculas de soluto dificultam a cristalização, certo? Aqui o exemplo da iceberg. Esses icebergs aí geralmente são água... por que a água do mar não congela? Porque tem muito sal. A temperatura abaixo de 0 e ela permanece líquida, porque tem muito soluto. É um exemplo prático para vocês identificarem. Esses icebergs geralmente são água doce, que se desprende das geleiras, se desprende dos oceanos,
dos continentes e vem boiando aí na água, certo? Aí por isso que ele está congelado, está empedrado, é água doce. Se fosse água salgada, não estaria igual a do mar aqui, ó, certo? Então é basicamente isso. Isso aí que... E tem a pressão osmótica também, mais uma, portando a osmose. É também uma propriedade coligativa porque envolve soluto, certo? A osmose é o movimento da água que ocorre dentro das células através de uma membrana semipermeável. Nesse processo, as moléculas de água partem de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Sobre a osmose eu falo da próxima aula, certo? Para não complicar muito vocês. Então vai ficar basicamente outra atividade aqui para vocês fazerem. Desculpa. Aí eu vou postar no grupo para vocês fazerem, tá bom? E me entregarem na próxima semana. Tá bom? Abraço. Na próxima aula, né? Para me entregar. Abraço e até.